Fronteiras, trollagem da imprensa italiana confunde influenciadores brasileiros, mas afinal, abriu ou não abriu? Quem pode entrar na Itália atualmente? Vou te dizer isso agora. Crise energética. Como se não bastasse os aumentos nas contas de luz, Itália tem aí o risco de passar por apagões para a economia de energia em dezembro. Vamos passar o Natal no escuro. Macarrão e pão também sofrem com aumentos nos preços. Não existe escolha. Em outubro passa a entrar em prática a obrigatoriedade do Green Pass para os trabalhadores italianos. Como isso está funcionando na prática é o que eu vou te contar agora. Cidadania italiana acabou. Grande naturalização preocupa descendentes de italianos brasileiros descendentes e nós vamos desvendar essa história aqui nessa edição. Veneza e mais um recorde de alagamento. O dispositivo de segurança da cidade chamado Mose não funcionou e a água atingiu níveis recordes. 500 mil de italianos pedem demissão voluntariamente. Nem estudiosos conseguem entender o motivo, mas apostam nas possibilidades que a pandemia trouxe. Após 7 semanas de queda brusca, índices da pandemia voltam a subir e começa-se a falar em uma quarta onda de contágios na Europa. Descubra o segredo de Nonna Norma, a vovozinha italiana que completou em outubro 107 anos de idade e tem um recado muito importante para você. Tudo isso agora no Jornal de Itália, edição de outubro. Se inscreve nesse canal e deixa o seu like para desbloquear o jornal e você ficar sempre bem informado de tudo o que acontece no país da bota. Agora que você já está inscrito no canal e já deixou o seu like, você está pronto para saber o que aconteceu no penúltimo final de semana de outubro. Acordamos com o Instagram endoidecido. Todos os principais influenciadores sobre vida na Itália noticiavam fronteiras abertas. Brasileiros podem entrar na Itália. Porém, após a publicação do texto oficial, não do decreto da ordinanza, porque se você falar decreto, tá errado. Eu falo às vezes decreto para que vocês entendam melhor, mas existe a ordinanza, na verdade, nesse caso. Após a publicação do texto da ordinanza, descobrimos que, infelizmente, não foi bem assim. O que aconteceu foi que no dia 21 de outubro, os principais canais jornalísticos italianos noticiaram que o governo retiraria as restrições para Brasil e Índia, igualando assim os dois países com os outros países não europeus, onde a entrada é liberada desde que você siga os protocolos de quarentena fiduciária, tampão em até 72 horas e o preenchimento do formulário. As notícias, porém, não especificavam quais seriam os motivos que um brasileiro poderia entrar na Itália, simplesmente noticiava que as restrições seriam retiradas. E a verdade é que existiu sim uma flexibilização das fronteiras italianas para brasileiros, pois antes do dia 25 de outubro, Brasil e Índia não faziam parte de nenhuma lista específica da Itália. Eles somente existiam restrições específicas para Brasil e Índia. Era tudo realmente proibido. As únicas pessoas que poderiam entrar eram cidadãos europeus residentes, pessoas com visto de estudo e pessoas residentes com residência anterior a fevereiro de 2020, mesmo que não seja cidadão. E hoje, após esse decreto, o Brasil está igualado aos outros países da lista E da fronteira italiana. Essa lista também é chamada de Resto do Mundo, onde a entrada é permitida somente por motivos: extrema necessidade, estudo, quando você já tem um visto de estudo, motivos de trabalho, familiares de pessoas residentes, cidadão europeu não residente e uma pessoa que está retornando para a sua residência. Então, uma pessoa residente que não está
no momento na Itália. Também pode entrar diretamente na Itália quem possui um comprovado relacionamento afetivo com um cidadão residente. Aqui não fica muito claro qual é essa comprovação do relacionamento, mas se você possui uma certidão de casamento ou uma declaração de união estável com uma pessoa que está legalmente residente na Itália, essas são formas de comprovar uma relação afetiva. Outras formas eu desconheço no momento. Jornalistas e comitês esportivos também podem entrar diretamente do Brasil para a Itália. Complementando então, a maior diferença foi que a entrada diretamente do Brasil para a Itália está liberada para cidadãos europeus não residentes e pessoas com comprovado relacionamento afetivo com alguém que está legalmente residente na Itália. Essa nova ordinança passou a valer a partir do dia 26 de outubro e será válida até dia 15 de dezembro, quando teremos novas atualizações. Até lá, fica proibida a entrada de pessoas que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias por motivos de turismo. E é claro que eu vou aproveitar para desabafar um pouquinho. Esse acontecimento, essa trollagem, essa confusão que ocorreu no Instagram foi somente um gostinho para vocês perceberem como essa parte burocrática da Itália é confusa, quanto depende de cada um que lê, da interpretação das pessoas. Quem mora na Itália costuma dizer que a Itália é o país do depende. Aprendi isso com uma amiga do Instagram, a Dai. Tudo depende. Depende da interpretação, depende do vinho, depende se a uva do vinho estava boa, se o café estava muito amargo ou não. Tudo depende. E é muito fácil julgar as pessoas que prepararam ali com muito carinho um post para informar as pessoas, um post alegre e feliz, pensando que as fronteiras estavam abertas. Vi muitas pessoas julgando e falando que quem postou fez aquilo por dinheiro e não teve nenhuma responsabilidade com a informação. Mas se fosse dessa forma, a RAI e os principais veículos italianos também não tiveram. A informação estava confusa, não foi uma fake news, ninguém publicou aquilo intencionalmente, uma mentira intencional. Foi algo que foi um erro, seguiu um erro. Todos deveriam aguardar o texto do decreto sair. Da forma como nós trabalhamos, pessoas de bem, não vale um post no Instagram para colocar em risco toda a autoridade que a gente constrói aí em anos de trabalho. Mesmo porque nenhum criador de conteúdo ganha simplesmente por postar uma foto se essa foto não for patrocinada. As pessoas confiáveis que acabaram postando essa informação postaram por alegria e por querer informar o seu público. Eu não postei no meu Instagram, eu fiz um post para a Alpe Cidadania, que ficou 30 minutos exatamente no ar, porque foi quando o decreto saiu, eu fui ler o texto e aí logo eu fui apagar o post. Mas não é sobre isso que eu queria falar, eu queria somente deixar um recado para alguns colegas, que podemos muito bem brilhar sem desmerecer o trabalho do nosso próximo. E agora para você, meu caro seguidor, aconselho que se você quer vir para a Itália, entre em contato com o Ministério da Saúde. Somente eles podem passar a informação 100% se você pode ou não entrar na Itália. E dependendo do seu caso, eles mesmos emitem uma autorização para que você entre diretamente do Brasil para a Itália. Sim, fiquei um pouco brava, mas continuo, porque como se não bastassem os aumentos na conta de luz, a próxima notícia agora vou falar para vocês sobre possíveis apagões que vamos sofrer aqui durante o inverno italiano. A interrupção no fornecimento de energia elétrica está prevista para dezembro deste ano. Corremos aí o risco de passar o Natal no escuro. O jornal italiano La Stampa explica que essa falta de fornecimento de energia tem a capacidade de criar um cenário um tanto quanto desastroso para a economia, cortando o crescimento, porque muitas atividades vão ter que ser reduzidas ou encerradas para que tenha aí uma economia de energia e, consequentemente, aumentando a inflação.
coisa que nós brasileiros conhecemos muito bem. Por isso, explica Francisco Guerreiro que a única solução para essa situação é a economia de energia. Ou é isso, ou fazer como a China faz, onde simplesmente o governo dá as ordens de fazer um corte na energia de fábricas e das casas e realizar os apagões. Mas aquilo que realmente preocupa os italianos não é o aumento de energia, porque tudo bem ficar no escuro, mas não aumente o valor da pasta e do pão. A pasta que é o macarrão. Devido ao aumento no custo das matérias-primas e da energia, as empresas estão ali tentando segurar ao máximo, mas não estão conseguindo mais manter os seus preços. Como, por exemplo, o café verde, que subiu 50% no início deste ano. Tô chorando aqui. O açúcar, que cresceu 25%, e o barril de petróleo, que cresceu em 77%. Além disso, o valor dos grãos são os maiores dos últimos 10 ou 15 anos. Segundo a Lavazza, uma importante empresa italiana de café, o aumento nos preços são devido a 3 principais elementos: a pandemia, do aumento no valor das matérias-primas e dos problemas climáticos que dificultam também essa parte de obtenção das matérias-primas. Pode-se imaginar então o desespero dos italianos, incluindo a minha pessoa. Podemos ficar no escuro, pode-se aumentar a gasolina, tudo menos o nosso bom e velho macarrão, café e pão. Estes são elementos básicos da dieta de um italiano. Se esse aumento chegar ao vinho, então eu não quero ver do que eles vão ser capazes de fazer. Enquanto os italianos estão preocupados com o aumento dos seus suprimentos básicos, os brasileiros estão preocupados em se tornarem italianos. Em outubro veio à tona a notícia da grande naturalização. Vou te explicar agora resumidamente o que ela é e o que ela pode implicar nos processos de cidadania italiana. Após o boom nos casos, digo de boom porque tiveram muitos dos casos judiciais, aquele contrafilas que você faz sem sair do Brasil e é reconhecido entre 2 a 3 anos, a Itália começou a caçar pelo em ovo, para se dizer assim, para tentar se defender e dificultar a vida dos brasileiros. Esse tipo de processo judicial nada mais é do que você processando a ineficiência do Estado italiano, você processando o Estado, devido às quilométricas filas consulares. E neste processo, para procurar aí uma desculpa para frear os brasileiros, começaram seus processos de grande naturalização em 2019, que veio a viralizar agora em 2021, vamos dizer assim, viralizar, após os advogados da defesa italiana terem colocado o caso para ser julgado em uma corte diferente, uma corte que não seria a mais indicada para o caso. E essa corte foi a favor dos advogados da defesa italiana. Ou seja, ganharam um processo em uma instância. Para você entender, vou te explicar rapidamente o que foi a grande naturalização. Foi um acontecimento que ocorreu no Brasil em 1889, onde mesmo sem saber, todos os estrangeiros que viviam no Brasil foram automaticamente naturalizados brasileiros. Desde 1907 já existe um consenso por parte da administração pública italiana que este movimento não pode ser levado em consideração, pois não é justo que uma pessoa sem nem saber seja automaticamente naturalizado brasileiro e perca a sua cidadania italiana. E além disso, a lei italiana é clara desde 1865. Para um italiano perder a sua nacionalidade italiana, ele deve renunciar a ela pessoalmente, diretamente. E atualmente o que está acontecendo é que nós não temos grandes informações específicas sobre o caso. O processo ainda está rolando judicialmente. Existiu uma circular que se chama aqui na Itália, que foi entregue a alguns comunes na Itália, não foram em todos,
mas essa circular não era nem um pouco específica sobre o caso e muito menos dava instruções claras aos oficiais do que deveria ser feito. E segundo advogados especialistas em cidadania italiana, atualmente os comunes não podem não aceitar ou bloquear o seu processo, alegando a grande naturalização. E o que ocorrerá caso seja aprovada, caso a grande naturalização realmente exista? Nós teremos que acrescentar mais um documento na pasta documental, a comprovação de que o seu dante causa imigrou para o Brasil depois de 1889. Caso o seu dante causa tenha imigrado para o Brasil antes de 1889, o seu caso seria judicial. Lembrando que essa é só uma hipótese, ainda nada confirmado. Não é o que está valendo no momento. O que está valendo atualmente na Itália para viver aqui, sem ele você não vive, é o Green Pass, que a partir do dia 15 de outubro passou a ser obrigatório para todos os trabalhadores italianos. Sejam eles trabalhadores públicos ou privados, passam por um controle diário de Green Pass, que é o código QR, chamado de QR aqui na Itália. Sim, não estou falando uma palavra feia, estou falando QR em italiano. Todos os dias, os supervisores de linha, o seu chefe vai lá e escaneia o seu código para saber se você pode ou não trabalhar. E aquelas pessoas que não querem se vacinar devem fazer um Green Pass provisório que é válido por 48 horas, passando em uma farmácia e realizando o teste antígeno, que é o antígeno que tem um custo de 15 euros, ou seja, uma pessoa para trabalhar hoje na Itália sem vacina deve gastar a cada 2 dias 15 euros. Essa situação com o Green Pass encheu tanto a cabeça dos italianos que quase 500 mil de pessoas pediram demissão. Tudo isso entre abril e junho deste ano, 37% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Brincadeiras à parte, não é devido ao Green Pass, nem mesmo os especialistas conseguem entender este fenômeno, mas para eles existe uma realidade. A pandemia mostrou, querendo ou não, novas possibilidades, novas oportunidades de negócios. Mudou completamente o mercado e esse pode ser o principal motivo. As pessoas querem ser donos das próprias empresas, querem investir, querem sair das áreas que estão em declínio e ir para áreas mais produtivas. Querem mudar realmente de vida. Talvez seja isso que todos nós estamos tentando fazer atualmente, ressignificar a nossa vida. Toda essa situação nos mostrou que devemos estar próximos daquilo que realmente importa. Fazer aquilo que amamos enquanto ainda temos tempo, já que não sabemos quando tudo pode voltar a parar. Depois de 7 semanas de queda nos índices e nas curvas epidemiológicas, os índices da pandemia aqui na Itália e na Europa voltam a subir, com 43% de novos casos. Este aumento de 43% pode ser dado devido ao aumento na realização de tampões para a própria obtenção do Green Pass. Mas não deixa de ser preocupante para a administração italiana, que se preocupa agora em acelerar a aplicação das terceiras doses, que hoje encontra-se, vamos dizer assim, atrasada, estando somente nas pessoas de acima de 50 anos de idade. Pelo menos a curva de mortes e pessoas em estado grave em terapia intensiva continua a cair. E o que não para de cair são as chuvas na cidade de Veneza. É ela aqui novamente no jornal. Em agosto trouxe para vocês que ela foi alagada e que turistas nadaram nas águas de Veneza. Nessa edição, trago para vocês mais um índice recorde de alagamento na cidade. Esse nível foi atingido devido ao mau funcionamento do MOSE, que é o equipamento de engenharia responsável por defender Veneza das altas marés, como você pode ver nas imagens.
A água na Praça São Marco, uma das principais praças da cidade, chegou a 80 centímetros, invadindo também a área onde eles estão construindo um sistema de salvamento da Basílica de São Marco para que a água pare de deteriorar a Basílica. Que a água pare de deteriorar a Basílica. Os Moses já voltaram a funcionar e esperamos que Veneza saia debaixo d'água um dia. Mas falando nela, e para deixar essa edição mais leve, conheça o segredo da Nona Norma. A senhorinha, nascida no dia 25 de outubro de 1914 em Pádua, porém que hoje vive na cidade de Veneza, conta no seu aniversário de 107 anos qual é o segredo para a longevidade. Segundo ela, o segredo está em passar todos os invernos nas Ilhas Canárias, onde se come peixe bom na praia por 15 euros e a temperatura está sempre em 25 graus. Segundo ela também, compensa muito mais financeiramente do que ficar na Itália e aquecer a sua casa durante o inverno. Ela começou a fazer isso desde os seus 60 anos de idade e nunca mais parou. E então este é o segredo de Nona Norma: viaje mais, preocupe-se muito menos. Essa foi mais uma edição do Jornal de Itália, edição de outubro. Espero que você tenha gostado deste vídeo e ficado mais informado. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau a tutti. Uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia.